Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, não deixe de dar o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Eu tô falando da Sombra do Vento, esse livro aqui incrível, que ele foi escrito pelo Carlos Ruiz Zafón. Esse livro aqui, provavelmente você já deve ter visto alguém comentando sobre ele, provavelmente você já deve ter visto em livraria, alguém recomendando em algum canal do YouTube, porque esse livro aqui, ele é uma delícia e ele é muito incrível, assim, se você está procurando um livro que vá te prender, mas que ao mesmo tempo ele tenha uma mensagem interessante, que seja um livro bonito, um livro que vai mexer assim com o seu coração, eu recomendo A Sombra do Vento. Bom, esse livro aqui, ele é o primeiro livro de uma série de livros, né? Então a série de livros ela se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos. Então aqui, ó, esse aqui é o livro 1 da série. Aqui na minha casa eu tenho os 3 livros, né? Eu tenho A Sombra do Vento, e aí eu vou mostrar para vocês o segundo livro, que é o Jogo do Anjo. Esse eu não li ainda, tá? Eu pretendo ler agora no final do ano. Então é o Jogo do Anjo, o segundo livro da série. E o terceiro livro, que é o Prisioneiro do Céu. O quarto livro, ele foi lançado em 2017 e eu vou colocar a capinha aqui para vocês. Eu me esqueci do título do quarto livro, mas aí eu vou colocar a capinha aqui e aí eu mostro para vocês. Então, o primeiro livro, ele foi publicado não, ele foi lançado aqui no Brasil, né, em 2001, e os outros livros foram sendo lançados ao longo desse tempo, e em 2017 o quarto livro foi lançado aqui. Inclusive, está acontecendo a semana da Black Friday na Amazon, então a loja toda está em promoção. O quarto livro, né, que ele tem o maior preço, né, que ele tem o maior valor na loja, ele está em promoção na Black Friday. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você se interesse, né, em ler essa quadrilogia, que você pode comprar os livros através do meu link lá na minha loja da Amazon, e aí você acaba ajudando o canal financeiramente, ok? Então vamos lá, gente, sem mais falatórios, sobre o que se trata essa história e por que ela mexe tanto com a gente. Essa história, ela se passa ali no final da Segunda Guerra Mundial, e ali em 1945, que foi o final da guerra. Só que aqui nessa Barcelona, a gente está falando de um período muito difícil, né? Então a Espanha passou por um período muito difícil no pós-Segunda Guerra, que é a Guerra Civil Espanhola. Então a Guerra Civil Espanhola ela acabou devastando a cidade de Barcelona, não só a cidade de Barcelona, mas ali todo o território da Espanha. E a gente consegue perceber, né, que as pessoas elas estão sobrevivendo dentro dessa Barcelona, e a gente consegue acompanhar também o sofrimento delas, né? Então a história ela gira em torno de um garoto chamado Daniel Semper, e esse menino, ele tá bem tristinho, assim, ele tá bem chateado, porque a mãe dele faleceu e ele tá ali completando 11 anos de idade, e ele tem medo de não se lembrar mais do rosto da mãe. Então ele tá bem desanimado, ele tá bem triste, ele tá bem para baixo, e o pai decide fazer uma coisa diferente para poder animar esse menino. E aí o pai vira para ele e fala assim: vamos ali que eu vou te mostrar um local que eu acho que você vai gostar, que pode ser que você se anime.
É importante a gente dizer também que o pai do Daniel, ele é dono de uma livraria, só que ao mesmo tempo eles não têm tanto lucro, eles não conseguem vender tantos livros por conta desse cenário, né, da guerra civil que acabou abalando a Barcelona. Então, as pessoas ali, elas tinham prioridades, né? Entre você comprar um livro e uma comida, a pessoa vai optar por comprar a comida e não passar fome. Então, o pai está passando ali algumas dificuldades nessa livraria. E aí ele leva o Daniel no cemitério dos livros esquecidos. E aí esse local é um local mágico dentro dessa história, é um local muito incrível e que dá vontade assim do leitor querer conhecer e querer saber que local é esse. Então ele leva o Daniel ali num local que ninguém dá muita bola, ninguém dá muita atenção, é um local ali meio que em ruínas, e quando eles entram naquele local, é um local escondido, né? É um local, eu diria que meio que protegido ali, e quando eles entram naquele local, o Daniel ele fica completamente assim maravilhado, né, com a quantidade de livros que possui aquele lugar. Então aquele lugar ele funciona meio que como um labirinto. E aí ele se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos porque todo tipo de livro que foi deixado de lado, que por algum motivo as pessoas esqueceram, ou por algum motivo esse livro ele estava sofrendo algum tipo de censura, esse livro ele era destinado para esse cemitério. Então algumas pessoas ali ficavam responsáveis por cuidar desse cemitério dos livros esquecidos. E aí toda pessoa, né, que fosse lá pela primeira vez, ela tinha que escolher um livro dentre vários diversos livros que tinha ali naquele local, e a pessoa ela seria meio que responsável por esse livro. É como se a pessoa fosse o guardião desse livro. E aí o Daniel ele fica ali maravilhado com essa ideia de poder pegar um livro, e ele dá uma olhada ali, né, e tal, ele olha ali meio que por cima na estante, e aí ele escolhe um livro chamado A Sombra do Vento. E aí é muito interessante, né? Porque ele de fato, né? Ele se anima. Quando ele chega em casa, ele vai ler esse livro. Ele lê esse livro de forma rápida até. E esse livro ele foi escrito por um cara chamado Julian Carrasco, mais ou menos assim. Eu não sei pronunciar o nome dele. Me perdoem, por favor. E esse cara, ele escreveu esse livro, só que o Daniel, ao mesmo tempo, ele fica muito interessado na vida do autor, porque o livro chama tanta atenção dele que faz com que ele queira saber mais do autor. Quem foi esse cara? Quais foram os livros que ele escreveu e por que que esse livro, né? Por que que A Sombra do Vento foi parar ali nesse cemitério dos livros esquecidos? Então ele começa nessa busca, ele começa essa jornada, e aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês do último parágrafo que está na parte de trás do livro, que é muito interessante. Junto com seu amigo Fermín, Daniel percorre a cidade, adentrando as ruelas e os segredos mais obscuros de Barcelona. Anos se passam, e sua investigação inocente se transforma em uma trama de mistério, magia, loucura e assassinato. E o destino de seu autor favorito de repente se torna intimamente conectado ao dele. Então essa história é uma história de amor pelos livros, é uma história de proteção dos livros ali, de poder passar adiante aquele conhecimento, é uma história sobre perseguição, é uma história sobre resistência, é uma história de suspense, porque você não sabe o que vai acontecer ali, você quer descobrir junto com Daniel quem que foi esse cara, por que ele está sendo perseguido. E algumas pessoas, né, aparecem ali dentro da história
personagens muito importantes, muito interessantes também, que vão acrescentando informações e que vão acrescentando coisas positivas e negativas para essa história. E tem uma pessoa que está com uma missão assim de acabar com todos os livros desse autor e queimar, destruir e acabar com tudo, né? E o Daniel tem esse exemplar, né? Então ele está responsável por isso e ele leva essa ideia de cuidar desse livro, ele leva essa ideia de proteger esse livro muito sério, né? Então, assim, os anos vão se passando e ele ainda está preso nessa história, ele ainda está preso nesse autor, e o desfecho, assim, dessa história é muito incrível, é muito interessante. Então, todo livro que fala sobre resistência, todo livro que fala sobre o amor pelos livros, é um livro que me toca muito, assim, isso mexe muito comigo, e eu acredito que deve mexer muito também com qualquer leitor ávido, né, com qualquer leitor de livros. Então é muito interessante quando a gente vê esse lado da resistência também, né? Quando a gente fala de guerras, né, Segunda Guerra, vários livros foram queimados, vários livros foram destruídos, né, para evitar que as pessoas tivessem conhecimento, para evitar que as pessoas pensassem, para evitar que as pessoas se tornassem críticas. E é esse o poder do livro. É isso que um livro ele pode fazer com uma pessoa. Ele torna essa pessoa crítica, ele torna essa pessoa pensante, ele torna essa pessoa formador ou formadora de opiniões. E isso é muito incrível. É por isso que eu sou tão apaixonada pelos livros. E o meu amor pelos livros, ele começou na infância, né? Minha mãe foi professora de português. Minha mãe, ela sempre encheu a nossa casa com livros, quadrinhos, revistas e todo tipo de material que a gente pudesse acessar e ler. Na época não tinha internet, né? Então ela deixava, ela conseguia prender a nossa atenção ali com essas histórias. E todo tipo de história, né? Contos de fada, um pouco de tudo. Então eu me tornei uma leitora ávida por causa da minha mãe. E eu me lembro que quando eu estava ali com uns 8, 9, 10 anos, toda vez que eu pedia um brinquedo para ela que fosse fora de data, assim, de Natal, aniversário ou qualquer coisa do tipo, se ela tivesse dinheiro, obviamente ela comprava, mas se ela não tivesse dinheiro, ela falava: olha, eu não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo, e fim. Né? E a gente aceitava, né? Não tinha dinheiro e a gente não dava chilique nem nada do tipo, né? Paciência, vida que segue. Mas toda vez que eu pedia um livro para ela, ou ela ia lá e comprava, ou ela falava assim: olha, aguarda até o pagamento que aí eu prometo que eu vou e compro para você. E de fato, ela ia lá e comprava o livro para mim. É isso que eu acho muito incrível, né, da minha mãe com essa relação dos livros comigo, né? Então, ela fez essa ponte aqui em casa. Eu lembro também que quando eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha que esperar um ano, mais ou menos, pela publicação de um livro do Harry Potter aqui no Brasil. E eu sempre enchi o saco dela e os livros eram caríssimos. Eu fazia ela sair do trabalho, ir até a livraria, comprar o livro para mim. Então é algo que eu pretendo, né, passar adiante também, passar para o meu sobrinho, passar para os meus filhos, para os meus amigos, enfim. Então, o que eu quero dizer contando essa história para vocês e o que tem a ver aqui com A Sombra do Vento é que as pessoas não fazem ideia do poder da literatura, as pessoas não fazem ideia do poder de um livro, as pessoas não fazem ideia do sentimento que é de você começar um livro e você ler ele inteiro, assim, com a sua atenção totalmente focada naquilo e saber o final e sentir aquele prazer. Quando eu digo as pessoas, eu falo as pessoas que não leem, tá? Ou então que leem pouco.
E é sempre interessante, é sempre bacana a gente motivar essas pessoas, né? Tem gente que vira para mim e fala assim: ah, eu não tenho tempo de ler. E aí eu falo: não, não diga isso, né? Porque tempo todo mundo tem, né? O tempo que você gasta mexendo no celular, se você parasse para pegar um livro e ler esse livro, com certeza você teria esse tempo ali, né? Uma colega de trabalho me disse uma vez, eu falei assim: olha, a gente tem aqui praticamente 2 horas de almoço e você vai me desculpar, mas você fica as 2 horas de almoço no celular. Então eu acho que é muito mais bonito você falar para mim que não gosta de ler, ao invés de dizer que não tem tempo, né? A gente costuma muito ouvir. E eu gosto muito de ler à noite, eu gosto muito de ler antes de deitar, antes de dormir, isso me acalma, isso me relaxa, principalmente depois de um dia longo de trabalho, de um dia estressante e tudo mais. Então, o que eu posso dizer para vocês, né, é a minha super recomendação, A Sombra do Vento. É um livro assim que vai trazer um quentinho para a sua vida que você não faz ideia. Então, sim, vale a pena a leitura. Se alguém já te recomendou esse livro alguma vez antes, dê uma chance, porque eu acredito que você vai gostar com certeza. E aí eu vou ler os outros livros da série e depois eu volto aqui no canal para dar um parecer para vocês, para dizer a minha opinião, o que que eu achei, se eu gostei ou não. E é isso, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.